é gracioso e mais um ano de vida te deu, pois ele tem prazer em abençoar os filhos seus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos abrir a Bíblia. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 13. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, mas não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Como se explicar uma afirmação como esta? A questão é o seguinte: Abraão, ele teve vários filhos. Os mais destacados é Ismael e Isaque. Só que Ismael, ele não é filho da promessa. Isaque é filho da promessa. Ou seja, Deus prometeu e Deus cumpriu. Então, a nação de Israel, ela nasceu através de Isaque. Abraão, Isaque. Abraão, Isaque e Jacó. Porque
aqui no texto diz, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Jacó e Esaú foram filhos de Isaque. Só que, assim como Ismael e Isaque eram filhos de Abraão, e o Isaque é o filho da promessa, Ismael não. No caso de Jacó e Esaú, filhos de Isaque, Jacó era o filho da promessa, Esaú não. Deus escolheu a Jacó e Esaú não. E então, ele diz aqui, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Como ser um israelita, já que nem todos os de Israel são de fato israelitas? A resposta é quando você faz parte da promessa. E você se torna um israelita por aí, pela promessa. Como Isaque. Isaque é porque ele fez parte da promessa. Jacó é porque ele fez parte da promessa. Então, e hoje? Como ser um israelita? E como fazer parte da promessa? Aí você tem que cair na pessoa de Jesus. Porque Deus fez a promessa de enviar o Messias, que é Jesus, desde Gênesis 3,15. E Deus confirma essa promessa para Abraão em Gênesis 12,3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse ti se trata de Jesus. E confirmou a sua promessa na pessoa de Moisés, quando diz, enviarei um profeta semelhante a ti, e todo o que não ouvir as suas palavras será eliminado dos filhos de Israel. E esse, semelhante a ti aí, que Deus prometeu para Moisés, é o Messias, que é Jesus. E então, como fazer parte da promessa? A resposta está aqui, ó. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isaac fez parte da promessa? Fez. Jacó fez parte da promessa? Fez parte da promessa. E os outros, até os dias odiernos, como fazer parte da promessa? Você abrindo o seu coração e aceitando Jesus. Se você abrir o seu coração e aceitar Jesus, você é de fato israelita. E olha que não precisa ter nascido na nação de Israel para ser israelita. Qualquer cidadão do planeta é israelita ao abrir o seu coração e aceitar Jesus como Salvador de sua vida. E qualquer israelita, mesmo tendo nascido na nação de Israel, deixa de ser israelita se ele rejeitar Jesus. É claro que ele não deixa de ser israelita no sentido de nação. Ele continua sendo israelita no sentido de nação. Mas para Deus, ele está eliminado. Como ele falou para Moisés, enviarei um profeta semelhante a ti, e o que não ouvir as suas palavras será eliminado dos filhos de Israel. Esses que rejeitam Jesus serão eliminados dos filhos de Israel, porque não obedeceu a palavra do profeta, que esse profeta é o Messias, e esse Messias é Jesus. E agora você vai entender aqui o texto que diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, guarde isso, nem todos de Israel são de fato israelitas. Quando Jesus estava desenvolvendo seu ministério, ele falou
muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos dos filhos do reino serão lançados fora. Por que lançados fora? Porque rejeitaram Jesus. E ele diz, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Então, ser descendente de Abraão não garante ser filho de Deus. Agora a pergunta é, o que garante? Você abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Salvador é o que garante você ser filho de Deus. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como os descendência, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, essa é a palavra da promessa. Mas, Sara teve filho? Teve Isaque. Então, Isaque é filho da promessa. Mas, através de Isaque nasceu, da descendência de Isaque nasceu Jesus. Todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você se torna filho da promessa através de Jesus. E ele diz aqui, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A eleição. Deus criou o homem livre. Deus criou o homem livre. O homem faz as suas próprias escolhas. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Deus praticou injustiça? Não. Deus quebrou o livre-arbítrio do homem? Não, não quebrou. E por que Deus escolhe Jacó e aborrece a Esaú? Porque Deus é onisciente e sem quebrar o princípio da liberdade individual, Deus pode escolher antes mesmo de nascer. Mas antes mesmo de nascer, Deus escolhe sem quebrar a liberdade individual que Deus deu a cada ser humano. Então, quando Deus escolheu Jacó, que diz assim, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, não se trata de uma injustiça, se trata de onisciência de Deus, que sem quebrar a liberdade individual de Jacó e sem quebrar a liberdade individual de Esaú, mas ele consegue, antes mesmo de nascer, fazer a escolha, porque Deus é onisciente, um atributo que não existe nos seres humanos. E é por isso que muita gente fica embaraçado com esse texto. Mas Deus respeita o livre-arbítrio individual de cada ser humano que nasce no planeta. Você pode decidir ou aceitar Jesus como seu Salvador ou rejeitar Jesus como seu Salvador. Caso você vá para o inferno, é porque você rejeitou Jesus. Mas Jesus está de braços abertos para lhe receber. Como diz as Escrituras, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Onipotente é o Senhor que pode te ajudar nas angústias
vida pode Deus te consolar. Nas angústias desta vida pode Deus te consolar. Espera, pois, pelo Senhor e fortalece teu coração. A esperança para o aflito, Deus tem tudo em suas mãos. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde. Que Deus vos abençoe.